Eu sou Leandro Viana e como o filme do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tá chegando aos cinemas e o MODOK já foi confirmado, o Nerdverso resolveu fazer esse vídeo explicando quem é MODOK, por que ele tem essa cabeça gigante, a gente vai trazer aí a origem dos quadrinhos, poderes, muitas outras coisas, tudo sobre o personagem, e lembrando que o MODOK do MCU deve ser totalmente diferente, né? Primeiro, porque ele vai fazer relação com o vilão do primeiro filme do Homem-Formiga, o MODOK tem tudo para ser o Jaqueta Amarela, aquele sumiço no final do primeiro filme, deve ter mandado ele para o mundo quântico, e durante aí o nosso filme vai ter uma explicação de como ele se transformou. Mas enfim, esse vídeo vai te contar quem é MODOK dos quadrinhos, e depois de assistir o filme, a gente vai ver as diferenças, né? Mas sem enrolação, pessoal, aumenta o volume e vem saber tudo sobre MODOK. Em primeiro lugar, MODOK, com a letra K no final, são os iniciais em inglês para organismo mental desenvolvido apenas para matar. E apareceu pela primeira vez na HQ Tales of Suspense, número 93, de 1967, sendo criado aí pelos gênios Stan Lee e Jack Kirby. Só que antes de se tornar esse ser estranho, ele era um humano, né, chamado George Tarleton, um especialista em tecnologia, que se juntou ao grupo científico IMA, Ideias Mecânicas Avançadas. É uma super organização criada pelo Barão von Strucker para desenvolver armamentos para a Hydra, mas na década de 60, mais ou menos, por divergências políticas, a IMA se desligou da Hydra e começou ali as suas operações de forma independente. Voltando para a história do George Tarleton, ele se juntou para a IMA para ajudar a criar o cubo cósmico, ele foi forçado pelo líder da organização a se tornar mesmo uma cobaia humana, a figura central do projeto chamado MODOK, com a letra C no final, que significa organismo mental designado apenas para computação. A ideia do IMA era aumentar a produtividade assim, em pesquisas científicas. Resumindo, o George ele foi forçado assim, a entrar naquela câmara de alteração para ser transformado em um computador vivo. Isso deixou ele super inteligente, mas daí que vieram os efeitos colaterais absurdos, sabe? Como, por exemplo, o crânio dele que aumentou muito de tamanho. Nos quadrinhos é explicado que o George ele precisava assim expandir para abrigar seu gigantesco cérebro, intelecto sobre-humano, né? E ganhando esse poder ilimitado, a gente entra naquele papo da criatura que vai contra os mestres, mesmo papo assim de inteligência artificial que evolui, sabe? E com esses poderes, a primeira coisa que o George fez foi exigir vingança contra o líder da IMA e assumiu toda a organização e daí se rebatizou para MODOK com K no final. Lembrando, né, que isso significa organismo mental designado apenas para matar. E desde então ele se dedica assim a destruir os super-humanos, né, e todos aqueles que tentam atrapalhar os planos de dominar o mundo. Bom pessoal, se tu chegou até aqui não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E falando sobre os poderes do MODOK, ele é um dos seres mentalmente mais poderosos do planeta. Esse processo fez com que o cérebro dele fosse semelhante a um computador mesmo. Ele processa e armazena dados na velocidade da luz, além de conseguir assim algumas habilidades psíquicas que permite controlar pessoas e gerar até campos de força capazes de resistir aí a pequenas explosões nucleares. E claro que, como líder da IMA, ele pegou ali algumas tecnologias, como por exemplo a tiara, que permite que o MODOK ele concentre o poder mental em um raio de energia. Isso eu quero ver no filme do Homem-Formiga. Como a cabeça do MODOK cresceu muito, isso fez com que o corpo não aguentasse o peso, foi preciso implantar um exoesqueleto e também a utilização de uma cadeira flutuante para ele se movimentar, que está equipada assim, com vários tipos de armas e lasers. Quando o MODOK se tornou então o líder da IMA, o primeiro herói que enfrentou, que entrou em confronto com ele foi o Capitão América, que se infiltrou lá nas instalações de um submarino da IMA para salvar a Sharon Carter, que tinha sido sequestrada. Essa rivalidade meio que dura até hoje, o que já mostra, né, se mostra bem diferente do que a gente vai ver no filme do Homem-Formiga.
E apesar assim da desvantagem física do MODOK, ele é um dos inimigos mais inteligentes e perigosos que o Capitão e os Vingadores já enfrentaram, pessoal. Normalmente, nas histórias do MODOK, ele sempre tenta derrotar os heróis sem a ajuda de outros vilões, mas vale ressaltar aqui uma equipe que ele participou chamada Inteligência, que foi quando o líder, sim, o vilão lá do Hulk, que tá confirmado no filme do Capitão América 4, Nova Ordem Mundial. Então o líder, ele recrutou algumas das maiores mentes criminosas da Terra, e essa equipe, além do líder e do MODOK, também tinha Hulk Vermelho, Doutor Destino, que acabou até sendo responsável por dissolver a equipe, porque aparentemente o Destino não gostava do MODOK. Tem até uma narração ali do líder que diz que o Doutor Destino ficou horrorizado quando conheceu o MODOK pela primeira vez. Daí fica aquela dúvida, né? Será que é só por causa da aparência ou tem algo a mais? Mas pelo menos esse grupo tinha um plano assim de capturar vários heróis e de transformar eles em Hulk. O plano meio que falha do MODOK e do líder, mas a gente tem a criação de outros personagens movido a energia gama, como por exemplo a Betty Ross, que se transforma na Mulher Hulk Vermelha. Betty Ross, que é o interesse amoroso do Hulk. E o pai dela, o General Ross, se transformou no Hulk Vermelho. Olha quem tá ligado aí, ó. Líder e Hulk Vermelho estarão no filme do Capitão América 4. A Inteligência já apareceu na série da She-Hulk. Será que o MODOK, que tá diretamente ligado na criação do Hulk Vermelho, ele vai sair do mundo quântico para ser mais um vilão em Capitão América 4? Eu acho meio difícil, mas vai que acontece, né? Então vou deixar no ar essa teoria. Só que nem sempre o MODOK foi vilão, pois uma vez ele desertou da IMA porque estava insatisfeito assim com os rumos da organização, estava sobre outra liderança, e ele fez então um acordo com Maria Hill para se juntar à SHIELD e aos Vingadores Secretos, né? Que tinha até ali Gavião Arqueiro, Mulher-Aranha. O MODOK até meio que se apaixona, tem um amor platônico pela Maria Hill, só que não é correspondido, tá, pessoal? Mas todo mundo tem direito de amar, e o MODOK tentou investir em Angela, que era a irmã perdida do Thor, durante ali o arco das Guerras Secretas, que é o segundo Guerras Secretas, que é o Doutor Destino, que ele criou aquele mundo bélico. Só que infelizmente, né, não tem final feliz aqui, tá, meus amigos? Aconteceu a mesma coisa que com a Hill, o MODOK se apaixonou, mas a recíproca não foi verdadeira. E de todas as bizarrices que acontecem nos quadrinhos, a Marvel, ela já tentou assim criar por 2 vezes versões femininas do vilão. Sim, eu disse 2 vezes. A primeira foi em 83, quando a doutora, a Kate Winslow, uma agente da SHIELD, foi enviada para vigiar o Hulk durante um confronto com o Abominável. A Kate, ela é capturada, é levada para uma célula da organização da IMA que está a fim de destruir o MODOK. Nessa tentativa, eles transformam a Kate na Miss MODOK. Sim, é um nome mega original, né? Tudo isso para que ela destrua ali o grande líder dessa organização. Só que os implantes de controle assim, da mente dela meio que falham e ela se une ao MODOK. Isso não dura muito tempo, tá, pessoal? A Kate ela acaba sendo levada para a câmara de conversão e voltando à sua forma humana. 5 anos depois, em 1988, a Marvel tentou trazer a segunda versão feminina do MODOK, que foi ali um período que o vilão estava morto nos quadrinhos. Então a IMA transformou a Olinka Barankova nessa criatura de cabeça gigante. Mas pelo menos dessa vez se esforçaram um pouquinho no nome, deram um nome diferente, ela se chamava Sodan. E foi enviada para matar o Hank Pym. Mas assim como a Miss MODOK, a personagem não durou muito tempo, tá? Esse então foi um resumão do MODOK, a sua história, poderes, alguns detalhes interessantes da trajetória do personagem durante esses anos nas HQs. E agora é esperar pelo filme do Homem-Formiga aí para saber se o MODOK vai ser apenas uma referência ou vai ter importância no futuro do MCU. Como por exemplo, como eu mencionei antes, na criação do Hulk Vermelho junto com o líder. Mas é isso, pessoal. Comentem aí se vocês conheciam o personagem, o que esperam da participação dele em Quantumania. Eu também acho difícil ele aparecer em outro filme, porque, sinceramente, o personagem é muito bizarro, mas falem a opinião de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, e é isso aí. Tchau, tchau!